Liberdade para abrir mão da liberdade. É isso mesmo que você ouviu. Liberdade para abrir mão da liberdade. Olá, hoje é quarta-feira, dia 3/8/2022, e nós estamos uma vez mais aqui para gravarmos os nossos breves estudos. Eu espero que você esteja bem, você e sua família. Antes da gente começar nosso estudo, vamos aos nossos lembretes. Você sabe muito bem, leia a Bíblia, compre a Bíblia 365, que ela vai te ajudar na leitura da Escritura. Nós já falamos aqui diversas vezes e vamos repetir. Ela separa a leitura do texto bíblico por um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Hoje, quando eu estou gravando isso aqui para vocês, ainda não fiz a minha leitura do dia. Estou gravando isso no dia 29 de julho e vou fazer aqui a leitura do dia 29 de julho. Isso ajuda muito para que você tenha uma leitura consistente da Escritura. Também lembre-se do nosso desafio aqui. O nosso desafio aqui é ler um capítulo da Bíblia por dia. Começamos com o Novo Testamento, já fizemos Evangelhos, já fizemos Romanos, Atos e Romanos, e agora estamos em 1 Coríntios. Deixamos todos os dias um pequeno áudio com estudo para te dar mais informação sobre o capítulo que estamos lendo. Isso vai te ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Então entre lá na página do YouTube da Lagoinha Castelo, curta lá esse áudio e também compartilhe esse áudio com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas, outras pessoas possam ser edificadas e abençoadas. Mande para suas listas de distribuição, mande para os seus grupos, mande para os seus contatos, para que as pessoas também possam ser edificadas. Lembre-se, esse áudio também está disponível no podcast no Spotify. E o nosso último conjunto de avisos que a gente sempre deixa, nós temos vários estudos bíblicos na igreja. Não perca, nós temos segunda-feira às 15 horas a leitura do Sermão do Monte, às 20 horas o Panorama Bíblico. Nas quartas-feiras, às 19 horas, nós temos a leitura do Sermão do Monte. Nas quintas-feiras, às 14 horas e às 20 horas, nós temos o estudo bíblico do livro de Atos. E no domingo, às 8h30 e às 17h, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Às 8h30, estudando 1 Pedro, e às 17 horas, estudando Mateus. Bom, depois desse conjunto imenso de avisos que eu procurei fazer de maneira bem rapidinha, vamos ao estudo de hoje. Liberdade para abrir mão da liberdade. Você é livre para abrir mão da sua liberdade? Essa é a pergunta e nós vamos ler 1 Coríntios 10, do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Liberdade para abrir mão da liberdade. Nós havíamos começado o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, fazendo uma discussão sobre algumas perguntas que Paulo vinha recebendo, e uma delas era se era possível comer carnes ou se era permitido comer carnes sacrificadas a ídolos ou não. E havia partidos dentro da igreja, a gente já discutiu isso desde 1 Coríntios, capítulo 1, havia partidos dentro da igreja, e havia uma disputa, literalmente, de pessoas que diziam que eram livres, portanto podiam comer de tudo, e de pessoas dizendo que isso não era possível, que não era assim que os cristãos deveriam se comportar. Isso virou uma verdadeira disputa dentro da igreja. E nós já falamos que antes de Paulo simplesmente responder pode ou não pode, para satisfazer o coração, não é? Então discutimos que Paulo, antes de responder a questão, vai para satisfazer o coração de um grupo específico para falar, tá vendo? Nós estamos certos.
ele vai expor e vai começar o raciocínio dizendo que o padrão do comportamento dos cristãos não é vencer um debate, não é vencer uma disputa, mas agir em amor para com seus irmãos. Então o foco não é vencer o debate, o foco não é vencer a disputa, e Paulo não queria que a sua resposta fosse usada de maneira maniqueísta ou de maneira oportunista, melhor dizendo, para garantir a vitória de um grupo em detrimento da verdade. E o interesse dele aqui era em defender a verdade. Portanto, Paulo vai colocar nos capítulos 8 e 9, como nós já colocamos, que o foco do comportamento dos cristãos deve ser o quê? Amar, deve ser pensar no outro em primeiro lugar. Agora, Paulo vai sim responder a questão. E ele vai responder a questão sem, contudo, se furtar aos princípios que ele mesmo estabelecera nos capítulos 8 e 9. Mas ele vai responder. E nesses versículos de 1 a 13, ele mostra algumas realidades importantes. Nos versículos 1 a 4, ele vai mostrar que os israelitas foram abençoados, amados por Deus, e que eles estiveram sobre a nuvem e passaram pelo mar. E ele vai dizer exatamente isso no versículo 1. Nossos pais estiveram todos sobre a mesma nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele vai dizer que eles foram protegidos, guardados, escolhidos por Deus e levados por Deus em segurança. Da mesma forma que eles, nós também fomos alcançados. E nós fomos alcançados pela mesma lógica, pela mesma premissa da proteção em Cristo, na rocha. E ele vai colocar isso no versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ora, a gente vai dizer, mas Cristo ainda não estava no Velho Testamento? Na verdade, Cristo está no Velho Testamento o tempo inteiro, e aqui é uma prefiguração de Cristo como a rocha. A rocha aqui que dá água é o próprio Cristo que nos dá a água viva, para que nós não tenhamos sede de novo, como está lá em João 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, a aliança mosaica é uma prefiguração da aliança e do sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio muito superior ao sacerdócio que é o sacerdócio mosaico. Nós vamos ver isso no capítulo de Hebreus. Me permita abrir aqui, quando a gente abre a carta de Hebreus, ainda no seu capítulo 1, deixa eu abrir aqui, ler isso para vocês. Há muito tempo, capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 a 3, salvo engano, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu de herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior, e a gente vai ver isso tudo no livro de Hebreus. Contudo, mesmo com as bênçãos que eles receberam, e mesmo com as bênçãos que nós recebemos, no caso dos coríntios e nós cristãos, nós corremos o risco de não agradar a Deus como aconteceu com o povo de Israel. E é isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, o texto não diz que eles não foram salvos, não há para uma gente especular aqui que eles foram para o inferno, nada disso. O texto diz apenas que eles tombaram no deserto, caíram no deserto. Bom, e prostraram no deserto por quê? No versículo 6, Paulo vai dizer que eles cobiçaram coisas más. No versículo 7, Paulo vai dizer que eles foram idólatras. E aqui é muito importante a gente pegar esse ponto, porque Paulo vai lembrando do bezerro de ouro produzido pelos israelitas enquanto Moisés demorava para retornar do monte. E ali Arão vai criar um bezerro e o povo vai festejar. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Não façais, no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. É exatamente o trecho do bezerro de ouro. Então Paulo vai falar, olha, a idolatria começou a ser algo importante para esse povo. E ele vai dizer que essas coisas são advertências para aqueles que estão no fim dos séculos. E aqui no fim dos séculos é só o que os teólogos geralmente tratam. Esse é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Não nos compete entrar em detalhe nisso aqui.
O que Paulo está dizendo é, se alguém se julga especial demais, deveria entender que não é especial demais, que tudo que ele recebe é pela graça, que a proteção que os nossos pais receberam no deserto, a escolha de Israel, foi uma escolha pela graça, e a escolha de Cristo por nós é uma escolha totalmente baseada na graça. Cristo nos escolheu pela graça. Então nós não somos especiais, nós não temos nada de especial. O que Paulo está dizendo aqui para os Coríntios, para os irmãos de Corinto, e é dizer para eles o seguinte: vocês estão disputando se, na verdade, deve-se comer carne sacrificadas a ídolos ou não, mas no fundo, há uma arrogância profunda em vocês de quererem estar certos. E vocês estão achando que é algum direito especial que vocês têm? Paulo está dizendo, olha, se alguém se julga especial, fique atento para não cair. Fica atento para não cair. Ele vai dizer com muita clareza, fugir da idolatria. Olha o versículo 20, que ele vai dizer o seguinte, versículo 14, melhor dizendo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Vocês não devem prestar cultos a falsos ídolos. E aí sim, ele vai responder a pergunta no versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. Desculpem. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis serem participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí Paulo vai explicar com muita clareza. Não. Se você tem ciência que essa carne é consagrada a ídolos, você não vai comer, porque você não vai comer alguma coisa que está cultuada a terceiros. Mas note, o argumento está montado aqui depois de toda a argumentação que o foco inicial deve ser no amor aos outros. Bom, mas se você não souber que essa carne está sacrificada a ídolo, coma livremente. Olha o que ele vai dizer nos versículos 25 a 27. Comei de tudo que se vende no mercado. Você se lembra que a gente falou que no mercado era pouco provável que a gente não tivesse carnes sacrificadas a ídolos. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Paulo está dizendo para eles, sejam livres. Se vocês não têm consciência, se vocês não têm ciência de onde vem essa carne, fiquem livres. Mas se vocês têm ciência que ela é sacrificada, não comam. Versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolos, não comais. Ou seja, não comam carnes sacrificadas a ídolos, porque isso vai representar um culto não a Deus. Mas antes de vocês estarem preocupados com essa disputa, antes de vocês estarem preocupados com quem vai vencer a disputa, vocês deveriam estar preocupados em amar ao outro. Tomem como referência sempre o outro. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês têm a liberdade de abrir mão da liberdade de vocês. Vocês têm a liberdade de abrir mão da liberdade de vocês. Eu vou ler o texto do David Pryor aqui para a gente encerrar. Mesmo assim, no versículo 8, Paulo cita outro fundamento possível para a abstenção. Tendo reforçado a primazia da liberdade cristã, ele também volta a enfatizar a liberdade para limitar a própria liberdade por amor a um companheiro cristão, um irmão mais fraco. Eu vou ler isso de novo. Tendo reforçado a primazia da liberdade cristã, ele também volta a enfatizar a liberdade para limitar a própria liberdade em amor de um companheiro cristão. Versículo 29 diz assim: pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Em outras palavras, o apóstolo diz: eu não tomo decisões com base no que os outros pensam, mas eu me disponho a fazer o que os outros julgam certo, se isso lhes garantir uma edificação livre e desimpedida. Eu penso, em primeiro lugar, no outro. Se você ouvir um barulhinho aí de eu recebendo um e-mail aqui no áudio, não se preocupe, é porque nós já falamos, esse áudio não é editado. Eu quero encerrar lendo isso. Eu me disponho a fazer o que os outros julgam certo, se isso lhes garantir uma edificação livre e desimpedida. Você tem a liberdade de abrir mão da sua liberdade. Que Deus te abençoe.